Comecei a gravar. Olá, senhoras e senhores, tudo tranquilo? Tudo beleza? Gente, estou gravando aqui aula para vocês de Física C, que na verdade é eletricidade. Né? E não me apresentei, aliás, né, que grosseria, mas até porque, na verdade, toda turma que eu dou aula de Física C, eu dobro. Eu já devo ter colocado vídeo para vocês aí também, de Física D de doido. Então, são turmas que eu dou duas frentes de Física aí, né? Então, enfim, provavelmente já me apresentei para vocês, seja ao vivo ou seja por vídeo. Aliás, só duas turmas eu dou aula de eletricidade. Né? Por exemplo, em todas as turmas do AP, terceiro ano e pré-vestibular, eu dou aula de calor, de Física D, que é calor. Mas somente em duas turmas do AP que eu dou aula de eletricidade. E são duas turmas de Vila Velha, o pré-matutino e o pré-noturno. Então eu vou estar com vocês com essa matéria eletricidade, o pessoal do pré-regular matutino e pré-regular noturno. Show de bola, gente? Legal? Primeiro alerta aí, né? A apostila de vocês é a apostila hiper, não é a super, né? Mas lá na apostila, que vocês vão entender o que eu estou falando, o material dos alunos de terceiro ano chama super, mas do pessoal do pré-vestibular aí o material chama hiper, vocês vão ver isso aí direitinho, mas o fato é o que me interessa, é que lá não vai estar escrito Física C, lá vai estar assim, ó, FE, tá? Então a minha física é Física FE. Física, Eletricidade, com o professor Fred Lana. Legal, gente? Bacana? Então fiz uma breve apresentação. Quando a gente estiver ao vivo, a apresentação será melhor, mais calorosa, né? Prefiro, sem dúvida. Enfim, coloquei aqui um quadro na minha casa, né? Tirei o quarto das minhas duas filhotas, da Valentina e da Giovana. Tem até aqui ao fundo um adesivo do PJ Masks aqui, né? Mas enfim, coloquei um pequeno quadro aqui, mais um pequeno quadro aqui, para aproximar essa aula de casa, fica muito próximo do que eu faço lá ao vivo com vocês em sala de aula. O prejuízo ser mínimo ou o prejuízo simplesmente ser zero. A qualidade não cair é o que eu desejo ou desejaria aí. Enfim, então vamos lá começar eletricidade. De vez em quando eu saio aqui, tá, gente? Volta para pegar o meu apagador ou tomar um gole d'água, mas estou aqui no quarto. Então vamos lá. Né? Sempre vou apagando o quadro aqui, como eles são pequenos, o espaço aqui é precioso. Gente, eu preciso bater um papo aqui mínimo, pelo menos rápido, sobre modelo atômico. Qual vai ser a ideia aqui? O nome já está dizendo, às vezes o aluno, às vezes a pessoa não para pensar, mas o que a gente estuda é um modelo atômico. Ninguém está dizendo que aquilo é pura da verdade, até porque ninguém conhece ainda de verdade 100% do átomo. Muito pelo contrário. O ser humano ainda tem muito a conhecer o que é o átomo e precisa aprender muito a respeito do modelo atômico. Mas, enfim, existem vários modelos, desde aquele lá do modelo, né, achava que era uma esfera maciça, depois vem o modelo do pudim de passas, não sei o que, o modelo vai andando, e desde modelos mais modernos, Sommerfeld, Schrödinger, que não é o que eu quero aqui. O que me interessa aqui, o modelo atômico que fica aqui para mim, é o seguinte, é você entender aqui que você tem deixa eu pôr para cá, um núcleo, e nesse núcleo eu tenho prótons, aqui 2, que são cargas positivas, e na mesma quantidade eu tenho nêutrons, que o nome está dizendo são cargas neutras. Legal? E girando aqui, eu tenho aqui no entorno os elétrons girando aqui na eletrosfera. Legal? Então eu teria um elétron aqui, que é chamado de carga negativa, um segundo elétron aqui, por exemplo, sei lá, mais uma carga negativa. Legal? Então, o que fica para mim na aula de eletricidade, na aula de física, na aula de eletricidade? Eu tenho prótons, que são cargas positivas, se Deus quiser, a maioria, talvez todos já saibam disso, então prótons. Que são cargas
positivas. E eu tenho, vou até mudar de cor aqui, os elétrons, cargas negativas. Bacana. Aí vem algumas coisas aqui, alguns detalhes, né, gente? Estou usando esse anel de luz, né? Tá em moda aqui, tá ficando um círculo aqui, né? No meio, mas eu acho que está atrapalhando vocês verem não, né? Se Deus quiser, não. Gente, primeira coisa, o que o aluno tem que saber? Quando você pega um átomo, né, lá no núcleo está firmemente grudado no núcleo prótons e nêutrons. E girando na eletrosfera, mas bem distante, os elétrons. E por que eu estou comentando isso, essa brevíssima e superficial aula de química? Eu estou comentando isso porque quando eu vou num átomo, eu não consigo alterar, eu não consigo mexer aqui no número de prótons. Na verdade, é quase impossível mexer, a gente vai ter aqui na eletricidade como se fosse impossível. Eu mexo aqui na quantidade de prótons num caso muito raro, quando eu faço a quebra disso aqui, fissão nuclear, estou falando de bomba atômica, não quero apelar desse jeito. Então, para a gente, na eletricidade de hoje, até o final do ano, sei lá quando o Enem vai ser, se é novembro, dezembro, mas o fato é o seguinte, a gente vai levar aqui para um átomo, não se mexe aqui no núcleo atômico, não se mexe na quantidade de prótons. Então, só se altera a quantidade de elétrons. Você coloca e tira elétrons, mas não se altera a quantidade de prótons. Então, em um átomo, vou falar e depois anota aqui em meu grande quadro. Em um átomo, não se altera a quantidade de prótons, só se altera a quantidade de elétrons, colocando e tirando cargas negativas. Show de bola? Eu sei, igual eu tô falando aqui, eu vou escrever que não se altera, aí de repente se o pai de alguém, até de repente alguém, né, sessão pré-vestibular aí, alguém já fez uma engenharia, fala, nossa, que professor burro, dá para alterar a quantidade de prótons sim. Eu sei que dá para alterar a quantidade de prótons, gente, mas é muito difícil, quase impossível. Aqui para o ensino médio, para a eletricidade que eu preciso, eu vou falar que é impossível. Legal? Não vamos apegar à exceção, vamos ficar apegado à regra, tá? Não vamos arrumar pelo em ovo, né? Assim que diz. Então vamos lá. Em um átomo, vou colocar aqui em preto. No átomo, deixa eu colocar. No átomo. Não se altera a quantidade de prótons. Somente a quantidade de elétrons. Justo? Então vamos lá. Com essa pegada de hoje até o final do ano, o que eu vou ficar debatendo? O corpo, ele ganhou ou perdeu elétrons num processo de eletrização. Ele nunca vai ganhar ou perder prótons. Um corpo, ele vai ganhar ou perder elétrons. Nunca ganhar ou perder prótons. Legal? De hoje até o final do ano isso. Deixa eu migrar aqui o meu pé. Vamos lá. Aqui. Gente, nisso eu falo aqui, o que é um corpo, por exemplo? Falar aqui bem rapidinho, o que a gente chama na eletricidade de um corpo negativo? Negativo. Esse corpo tem mais elétrons, esse corpo ganhou elétrons. Então, corpo negativo ou corpo
elétrons. Corpo positivo. Aqui é que o aluno inocente pode se perder. O corpo positivo, ele não ganhou partícula positiva, ele não ganhou próton. Não se altera a quantidade de prótons. Então, o corpo positivo é o corpo que perdeu elétrons. O corpo perdeu elétrons. Está dando para ler aqui no cantinho do quadro? Tá. E uma última pegada também que me preocupa um pouquinho, já vou acabar esse assunto aqui, é o corpo neutro. Aí eu ouço duas coisas aqui que me preocupam muito, dói o meu coração, que é o seguinte, o corpo neutro, isso aqui raríssimas pessoas falam, graças a Deus, né? O corpo neutro é um corpo só feito da partícula nêutron. Socorro, gente, pelo amor de Deus, não é essa a pegada. E outra coisa que eu ouço que também está errado é o corpo neutro é aquele que não tem nem prótons e nem elétrons. Socorro, isso não existe no universo. Não tem como. Os corpos são constituídos de átomos e esses átomos têm prótons e elétrons. Não vou debater uma estrela de nêutrons, tá, gente? De novo, não quero me apegar à exceção, eu quero debater regra. Não quero ficar em 0,0001% dos casos do universo. Não é essa a pegada da aula. Enfim, um corpo neutro, claro que ele tem elétrons e claro que ele tem prótons, mas ele tem a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons. Então, um corpo neutro está em equilíbrio. Ou seja, mesma quantidade de prótons e elétrons. E aqui eu gosto de deixar algo claro, sair um pouquinho da física teórica, a física do livro, e cair na física prática, a física aí da sua vida, que é o seguinte. Fazer uma comparação meio doida, vai parecer que eu estou mudando de assunto, perdão, gente, mas juro que não estou, que é o seguinte. Imagina que eu peguei uma piscina olímpica, uma piscina enorme, tem 50 metros de comprimento, né? Piscina bem grande, a piscina olímpica, e nessa piscina eu joguei 2 grãos de sal. A pergunta para vocês é, eu salguei essa água? Sim ou não? Gente, teoricamente eu salguei. Se eu adicionei sal na água, eu salguei. Isso teoricamente. Mas na prática vai ser impossível sentir o sabor de sal nessa água. Então na prática é como se essa água não tivesse sido salgada. Teoria é uma coisa, na prática é outra. E por que eu estou falando isso? É a mesma coisa nos processos de eletrização. Se eu pegar os corpos do dia a dia, o seu caderno aí, a sua apostila, você mesmo, a sua cadeira, se eu colocar ou tirar poucos elétrons, e quando eu falo poucos, dezenas ou centenas, isso é pouquíssimo elétron, se eu colocar algumas 10, 20, 30, 50 elétrons, a diferença disso no dia a dia é nada. Eu eletrizei, porque, por exemplo, eu adicionei elétrons, então houve uma eletrização, mas na prática o efeito disso é nada, não vai ter uma descarga elétrica, o corpo não vai passar a dar choque, descarga elétrica, nada disso. Para eu sentir os processos de eletrização, os efeitos da eletrização, eu tenho que mexer com bilhões, trilhões, quadrilhões de elétrons, colocando ou tirando desse corpo. Então, os processos de eletrização, a eletricidade, descarga elétrica, corrente elétrica, é baseada em bilhões, trilhões, quadrilhões de elétrons na prática. Tá joia, gente? Então, 1, 2, 3 elétronzinhos, você perde e ganha a todo momento na sua vida. Atritando com a cadeira, atritando com o próprio ar atmosférico, você ganha e perde elétrons a todo momento, mas em pequena quantidade, que não faz diferença na sua vida, no seu dia a dia. Legal? Tranquilo? Então vamos para o outro quadro aqui, eu vou tocar o barco.
A luzinha, o anel de luz está fazendo ruim aí para vocês copiarem. Qualquer coisa eu posso desligá-lo. Vocês copiarem aí, né? Dá um pausa no vídeo, copia. Depois eu volto com ele. Vamos lá, vamos continuar o batidão. Vamos para o próximo quadro. Deixa eu ver se eu estou focando ele bem. Tô. Vamos lá apagar o bicho. Gente, abri o título aí, né? Carga elétrica elementar. E já vou fazer uma primeira pergunta para vocês. Vocês sabem quem é que carrega mais carga elétrica? Quem é mais eletrizado, digamos assim? Se é o próton ou é o elétron? Então, se eu quero uma quantidade de carga elétrica, quem tem mais carga elétrica? O elétron ou o próton? Boa, é igual. E módulo é igual. Então, a carga do elétron é igual à carga do próton. Um é positivo, um é negativo. Tudo bem, são cargas de sinais contrários, de características contrárias, mas de mesmo valor, de mesmo modo. Fazer uma pausa aqui e explicar um negócio seguinte que os alunos confundem muito, né? Eu acho que às vezes nós, professores, a gente tem que dar uma pausa legal e explicar isso aqui com carinho. Qual é a diferença do elétron e da carga elétrica? Aí imagina o seguinte, um funcionário, olha aqui um funcionário, e esse funcionário, ele transporta um pacote. Vejam que eu vou falar aqui com atenção, se precisar o vídeo está aí gravado, vocês repitam o vídeo e ouçam com muito carinho algo bem importante que eu vou falar agora. Uma coisa é eu na questão, e você tem que ficar atento no português, o que lhe foi pedido, o que lhe foi perguntado, o seguinte. Uma coisa é eu te perguntar quantos elétrons eu adicionei no corpo ou tirei. Então o elétron é como se fosse a pessoa, o funcionário. E esse elétron, ele transporta algo. E ele transporta uma carga negativa. O próton transporta carga positiva e o elétron transporta carga negativa, enquanto o nêutron transporta nada. Então, se esse cara for o elétron, o que ele está transportando? Ele está transportando uma carga negativa. Se eu desenhar esse cara aqui e for o próton, o funcionário próton está aqui, esse cara já é o próton. O que tem dentro dele? Ele não caminha, eu sei que ele não caminha. Mas o que ele tem dentro dele, o que ele carrega com ele, apesar de tudo? Ele pode não caminhar. Eu sei disso, falei isso muito no início da aula. Mas ele carrega com ele um pacote. Ele carrega com ele um pacote de carga positiva. Tá? E posso até mesmo simbolizar nesses desenhozinhos que parecem inocentes, mas me diz muito na eletricidade, eu posso desenhar a partícula nêutron. Cuidado para não confundir o corpo estar neutro de quando eu falo da partícula nêutron, partícula subatômica nêutron. Então, se esse cara for o nêutron, ele está de mão vazia. Na verdade, as cargas lá se equilibram, tá? Mas enfim, é como se ele tivesse de mão vazia.
Então, esse funcionário carrega algo negativo para mim, um pacote negativo. Esse funcionário carrega um pacote positivo. E esse funcionário carrega nada para mim, inútil. Só que eu estou falando em módulo, esse pacote é igual a esse pacote. Tá? Eles carregam a mesma quantidade de carga. São cargas de características opostas. Que aí o ser humano deu nomes opostos. Poderia chamar norte e sul, João e Maria, ele e ela. O ser humano chamou de positivo e negativo. Legal? E quanto que vale essa carga, esse pacote elementar? A carga elementar, que é com esse símbolo aqui, simboliza a carga de um elétron, carga de um próton, é mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Menos 19, qual é a unidade, professor? Coulomb. Joia? Então, o elétron transporta o quê? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o próton transporta o quê? Mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Fazendo questão de lembrar, sendo redundante e prolixo de propósito, que na verdade o próton carrega nada. Aliás, carrega nada não, o próton não caminha. Quem caminha é elétron. Bacana? Então, isso aqui é a carga de um elétron, que já foi dito que é igual a carga de um próton. E que fique claro o seguinte, eu vou ser sempre bem repetitivo, a gente está na primeira aula do ano, então coisas que eu estou falando que são básicas, que tem que ficar na cabeça de vocês, o aluno não é digno de esquecer, que é o seguinte, se eu pegar os elétrons do ferro, os elétrons do diamante, os elétrons do ouro, será que existe elétron melhor do que o outro? Elétron que leva um pacote maior de carga? Será que existe melhor ou pior funcionário? Melhor ou pior elétrons? E a resposta é não. Todo elétron é igual, todo elétron leva o mesmo pacote. Qual é o pacote que todo elétron leva? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, todo elétron é igual. O elétron do ouro é igual ao do diamante, que é igual ao da platina, que é igual ao da prata. E todos esses elétrons carregam a mesma quantidade de carga para mim. E aí pode estar na sua cabeça de aluno AC. Nossa, professor, se todos os elétrons são iguais, eles são funcionários idênticos, por que que os metais, por que que o ouro, por que que a prata, por que que o cobre conduz a eletricidade muito melhor do que a madeira ou a borracha? A diferença é o número de funcionários, que a gente chama de elétrons livres. Os metais em geral, eles se caracterizam por ter vários funcionários sobrando. Vários elétrons livres. Então, quando eu ponho ali uma diferença de potencial, com uma voltagem, vou discutir isso depois ao longo do ano, não se preocupe com isso, esses elétrons que estão livres em grande quantidade nos metais, eles é que vão transportar várias cargas elétricas para mim, todos com a mesma quantidade. Os materiais isolantes, madeira, borracha, quase não tem, praticamente zero, pouquíssimos elétrons sobrando. Então são pouquíssimos funcionários para transportar eletricidade para mim. Então, se são pouquíssimos funcionários, quase não será transportada eletricidade, são materiais isolantes. Justo? Bacana? Fez sentido para vocês? Deixa eu ver se eu desligo o anel de luz aqui, não sei se está atrapalhando. Para vocês, de repente, printar o que está no quadro aí, dá uma olhadinha. Deixa eu beber uma água enquanto isso, meus amores. Show? Deixa eu ligar o anelzinho de luz de novo. Tá. Vamos pular para cá. Acho que meio que estamos... Não, vai dar para falar uma coisa ou outra. Ainda tem 25 minutos só de aula. Só não, né? Mas, sem dúvida, dá para trabalhar mais coisas. Vamos lá. Deixa eu apagar meu quadro aqui.
cálculo da carga elétrica total de um corpo. Gente, aqui eu me preocupo muito que o aluno não se preocupa no português e perde a questão aqui. Olha o que eu vou falar e, por favor, em cada exercício você fica muito atento. Tava até na figurinha aqui, eu posso jogar aqui, ó, rapidinho. Tchuf. Cuidado. Se o cara tá te perguntando o número de funcionários que você pôs no corpo, que é o número de elétrons que você pode ter colocado no corpo, colocado ou tirado, ou se ele está te perguntando a carga que você pôs no corpo, que é o número de pacotes que esse corpo ganhou. Lembrando que cada pacote tem 1,6, 10 a menos 19 de carga. Então, cuidado, resumindo, se o cara está perguntando para você se é o número de elétrons ou se é a carga elétrica que você colocou lá. Repetindo com calma. Cuidado, se a pergunta é a quantidade de carga elétrica ou se a pergunta é a quantidade de elétrons. O elétron leva a carga elétrica. Cuidado. Meus amores, a carga elétrica total que um corpo ganha é simbolizado por Q maiúsculo. E eu vou colocar uma fórmula aqui no quadro, ver se ela faz sentido para vocês. Qual é a carga elétrica total que um corpo ganha? Depende do número de funcionários, então isso aqui é o número de elétrons que o corpo ganhou ou perdeu. Número de elétrons. Aí vai mudar de exercício para exercício. O corpo ganhou ou perdeu esse elétron. Então, qual é a carga toda que eu ganho? Depende do número de elétrons que eu ganhei, vezes a carga de cada elétron. Que vale quanto isso aqui? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Fred, eu tenho que gravar esse número? Não. Muitas vezes o aluno acaba gravando, porque eu uso demais ao longo do ano, mas você não tem que gravar, você não é obrigado a gravar esse número. Tá joia? E aí, cabe a você também, deixa eu até apagar aqui, você vai colocar aqui um sinal de mais ou de menos. Como é que você vai colocar? Eu, Fred, coloco esse sinal até só no final. Eu acabo a conta e depois ponho esse sinal. Como? Se eu perceber que o corpo ganhou elétrons, ele ganhou carga negativa, eu vou pôr um sinal de menos aqui. Se o corpo perdeu elétrons, se você perdeu os elétrons, você perdeu os seus negativos, você fica positivo. Você ficou com excesso de prótons. E para simbolizar excesso de prótons, eu ponho um sinal de mais aqui. Parece justo para vocês, gente? Tranquilo? Show? Sim ou não? Então vamos lá. Vou usar o cantinho do quadro aqui, né? Um quadro, qualquer pedacinho é bem precioso. Gente, vamos lá. Imagine que eu falo de um corpo neutro. Pode ser sua cadeira, pode ser o seu corpo, pode ser o seu prédio, o que você quiser. As nuvens, né? Agora, aqui está um tempo bem fechado, as nuvens ficam eletrizadas, a gente vai conversar disso em uma outra aula, talvez até na aula da semana que vem. Mas o fato é o seguinte, quando eu quero eletrizar um corpo, quando um corpo está eletrizado, é porque ele passou por um processo de eletrização, para torná-lo eletrizado, com mais prótons, com mais elétrons ou menos elétrons. E só existem 3 maneiras de fazer isso. Se você pensar numa quarta ou na quinta maneira, desculpa, mas você está viajando. Então, vou escrever aqui no quadro e falar com vocês. Só existem 3 maneiras de se eletrizar um corpo.
Inclusive, isso foi tema agora do último Enem. Quem fez a prova do último Enem não tinha o Garfield se esfregando na barra da saia, na barra da calça do dono dele? Ali era um processo de eletrização por atrito e tinha tudo a ver com o que eu falei aqui demais. Eu até exagerei, falei várias vezes na aula de hoje, que não migra prótons, só quem migra é elétrons. Então, o gabarito Enem desse ano, que acabou de passar, é que houve uma migração de elétrons entre o gato e a calça de seu dono. Foi gabarito do Enem agora. Justo, gente? Legal? Deixa eu abaixar isso aqui um pouquinho. Foi aqui. Achei muito. Mas, tá aí. Então, se existem 3 maneiras de se eletrizar um corpo, você, como aluno ápice, está se perguntando, ora, quais são essas 3 maneiras? Eu já citei, é o atrito. A segunda é por contato. E a última é por indução. Tá? Então tá aqui bem claro. Se você quer um corpo eletrizado, ele tem que passar por um processo de eletrização. E só existem 3 processos de eletrização, não mais e não menos. Deixa eu tirar a luzinha aqui e ver se ajuda vocês. E quais são esses processos de eletrização? Atrito, contato e indução. Gente, depois vocês até me mandam um recado aí, de repente, quando eu tiro a luzinha, fica ruim a imagem? Tá ruim, tá bom? É melhor com a luzinha, é melhor sem esse anel de luz? Me dá um feedback aí depois, vocês me falam, que às vezes eu estou usando essa luz e estou usando à toa. Confesso que nem sei, né? Gente, eu vou fazer o seguinte com vocês. Temos aí quase 35 minutos de aula. Para não ficar algo meio quebrado, não vai dar para eu concluir aqui nenhuma linha de raciocínio. Eu paro por aqui hoje, vou parar nesses 3 processos de eletrização. Na aula que vem, eu começo falando com muito carinho de cada um deles. Acho que concluo, inclusive, na semana que vem os 3. Então, paro por aqui e a gente, na aula que vem, vai falar sobre o processo de eletrização de atrito, contato e indução. Provavelmente já fecha esse primeiro capítulo. Show de bola, gente? Legal? Tranquilo? Prazer conhecer vocês, pena que estou conhecendo por vídeo, mas sem dúvida a gente vai se conhecer ao vivo e é bem melhor, né? Bem mais caloroso. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse modelo de aula, um quadro aqui, acho que aproxima um pouquinho o que acontece lá na sala de aula. E no mais, um abraço a todos, boa semana, até a aula presencial, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.